no coração pulsante da antiguidade, onde rios serpenteavam por terras férteis e o sol dourado beijava grandiosas construções, erguia-se a magnificente Babilônia. E no ápice de sua glória reinava Nabucodonosor, o leão da Babilônia, cuja figura imponente e olhar penetrante dominavam o horizonte. Ele era o conquistador de nações, o forjador de um império sem precedentes, e sua palavra, lei. A Babilônia, sob seu comando, não era apenas uma cidade. Era o centro do mundo conhecido, um farol de poder e riqueza que ofuscava todas as outras civilizações. Nabucodonosor passava seus dias em meio ao luxo inigualável do Palácio Real da Babilônia, supervisionando as maravilhas arquitetônicas que se erguiam em sua honra. Os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com suas terraças verdes e cascatas murmurantes, eram um testemunho de seu gênio e poderio. Cada tijolo, cada estátua, cada muralha colossal da cidade parecia sussurrar seu nome, solidificando a crença do rei em sua própria divindade. Ele se via não apenas como um monarca, mas como um deus entre os homens, invicto, inigualável, acima de qualquer questionamento ou limitação. Seu orgulho era tão vasto quanto o império que construíra, uma fortaleza impenetrável que protegia sua alma de qualquer dúvida. Contudo, mesmo a mais inabalável das fortalezas pode ter suas rachaduras. Em meio a todo o esplendor e a glória de seu reinado, Nabucodonosor começou a ser atormentado por uma série de pesadelos recorrentes e inexplicáveis. Visões noturnas perturbadoras, fragmentadas e enigmáticas, invadiam seu sono, roubando-lhe a paz e semeando uma inquietação profunda. Ele acordava com o coração acelerado, a mente confusa e a sensação de que algo grandioso e terrível estava prestes a se manifestar. Esses sonhos não eram apenas imagens aleatórias. Eram mensagens cifradas, sussurros de um futuro incerto que aterrorizavam o rei mais poderoso da terra. Desesperado por respostas, Nabucodonosor convocou todos os magos, astrólogos e sábios da Babilônia. Homens renomados por sua sabedoria e conhecimento das artes ocultas, eles se apresentaram diante do trono, com suas vestes ricas e semblantes sérios. O rei lhes exigiu que não apenas interpretassem seus sonhos, mas que primeiro os revelassem. Ele não conseguia se lembrar dos detalhes, apenas da angústia que eles lhe causavam. Um murmúrio de pânico percorreu a sala. Como poderiam interpretar algo que não sabiam? Como poderiam adivinhar a mente do rei? Um a um, os sábios tentaram, usando suas magias e conhecimentos, mas todos falharam miseravelmente em decifrar o mistério que envolvia o rei. Suas explicações eram vagas, suas interpretações sem sentido, e a frustração de Nabucodonosor crescia a cada tentativa infrutífera. A sala do trono, antes cheia de burburinho e rituais, tornou-se um palco de desespero. O brilho nos olhos do rei foi substituído por uma fúria crescente. Seu orgulho, ferido pela incapacidade de seus conselheiros, transformou-se em raiva incontrolável. Ele os havia cercado de homens que se gabavam de sua sabedoria, mas que, na hora da verdade, não passavam de charlatães. Um rugido de indignação escapou de seus lábios, ecoando pelas colunas douradas do palácio. Se vocês não podem me revelar o sonho e sua interpretação, ele bradou com a voz carregada de veneno e poder, então não servem para nada. A Babilônia não tem lugar para aqueles que falham em seu dever. E assim, em um acesso de raiva e desespero, Nabucodonosor, o invencível leão da Babilônia, emitiu um decreto terrível. Todos os sábios da Babilônia, todos aqueles que haviam falhado em decifrar seus pesadelos, seriam executados sem misericórdia. O pânico tomou conta da corte. A vida de inúmeros homens pendia por um fio, e o mistério dos sonhos do rei continuava a assombrar a todos. Antes de continuarmos,
Inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O decreto real reverberou pelos corredores do palácio e pelas ruas movimentadas da Babilônia como um trovão, anunciando a morte iminente de todos os sábios que não conseguissem desvendar os segredos dos sonhos perturbadores de Nabucodonosor. Uma sombra de medo e desespero estendeu-se sobre a cidade, pois a vida de muitos homens cultos e influentes estava agora por um fio. Ninguém ousava questionar a palavra do rei, cujo humor era tão volátil quanto seu poder era absoluto. A ordem era clara e irrevogável. Ou os sábios revelariam o sonho e sua interpretação, ou enfrentariam a lâmina do carrasco. Nesse cenário de terror e incerteza, viviam Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens hebreus exilados que haviam sido levados para a Babilônia após a conquista de Jerusalém. Dotados de uma inteligência aguçada e uma fé inabalável no Deus de seus pais, eles haviam se destacado entre os estudantes da corte e serviam agora como conselheiros, embora não fizessem parte do círculo mais íntimo de magos e astrólogos que haviam falhado diante do rei. A notícia do decreto, inevitavelmente, chegou aos seus ouvidos, e um frio percorreu a espinha dos jovens, pois sua própria vida estava em risco, já que eram contados entre os sábios da Babilônia. Daniel, no entanto, não se entregou ao pânico. Com a serenidade que lhe era peculiar, ele se aproximou de Arioque, o chefe da guarda real, a quem o rei havia encarregado da terrível tarefa de executar os sábios. Com voz calma e respeitosa, Daniel pediu um tempo, não para si, mas para buscar a Deus, o verdadeiro revelador de mistérios. Arioque, talvez impressionado pela coragem e pela aura de Daniel, ou talvez movido por uma ponta de esperança, concedeu-lhe o prazo. Daniel então retornou aos seus amigos e, juntos, eles se prostraram em oração, clamando ao Deus Altíssimo para que lhes revelasse o mistério da noite do rei, poupando assim suas vidas e as de muitos outros. A noite avançava, e a tensão pairava pesada no ar. Enquanto a cidade dormia, Daniel permaneceu em vigília, sua mente e espírito focados em sua oração, e foi então que, em uma visão noturna, Deus se revelou a ele. Não apenas o sonho do rei foi desvendado, mas também sua interpretação, com detalhes tão vívidos e precisos que Daniel soube, sem sombra de dúvida, que era a resposta divina. Uma onda de alívio e gratidão inundou seu ser, e ele louvou a Deus por sua infinita sabedoria e misericórdia. O jovem hebreu havia sido agraciado com um conhecimento que nenhum dos sábios da Babilônia, com toda a sua magia e erudição, pudera obter. Na manhã seguinte, com a certeza da revelação divina em seu coração, Daniel foi levado perante Nabucodonosor. A sala do trono estava impregnada de uma atmosfera pesada, uma mistura de expectativa e um terror silencioso. Os olhos do rei, cansados e ainda atormentados pelos pesadelos, fixaram-se em Daniel, um jovem estrangeiro que agora se apresentava como sua última esperança. Nabucodonosor, com sua voz imponente, perguntou se Daniel era capaz de revelar o sonho e sua interpretação, algo que nenhum de seus magos havia conseguido. Daniel, de pé diante do monarca mais poderoso da terra, não hesitou. Ele não tomou para si a glória, mas humildemente declarou que não era por sua própria sabedoria que ele revelaria o mistério, mas que havia um Deus no céu que revelava segredos. E então ele começou a descrever o sonho do rei, palavra por palavra, imagem por imagem, com uma precisão que chocou a todos os presentes. O rei Nabucodonosor havia visto uma estátua gigantesca, de aparência assustadora, com a cabeça de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas,
atingiu os pés da estátua e a despedaçou em 1000 pedaços, transformando-a em pó que o vento levou. A pedra, por sua vez, tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. A cada detalhe que Daniel descrevia, o semblante de Nabucodonosor mudava, da incredulidade para o espanto e, finalmente, para uma admiração atônita. Era o seu sonho, exatamente como ele o havia sonhado, mas que havia se desvanecido de sua memória. O teste de fé e sabedoria havia sido superado de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Daniel não apenas interpretou o sonho, mas o descreveu primeiro, provando que sua sabedoria vinha de uma fonte superior. A revelação da estátua misteriosa, representando impérios futuros que se sucederiam ao da Babilônia, e a pedra que destruiria tudo, abalou o rei profundamente. O que isso significava para o seu próprio reinado? Estaria o seu império, tão vasto e inabalável, fadado a ruir. A semente da dúvida e de uma nova perspectiva havia sido plantada no coração do orgulhoso Nabucodonosor. A revelação de Daniel, com sua precisão assombrosa e a clareza de sua interpretação, deixou Nabucodonosor em um estado de profunda admiração e, talvez, um certo temor reverencial. Não havia mais dúvidas de que o jovem hebreu falava em nome de uma divindade superior, capaz de desvendar os segredos mais profundos do universo. Diante de tamanha sabedoria, o orgulho do rei, por um breve momento, cedeu lugar a uma reverência incomum. Ele prostrou-se diante de Daniel, um ato impensável para o monarca mais poderoso da terra, e ordenou que lhe fossem oferecidos sacrifícios e incenso, reconhecendo, ao menos naquele instante, o Deus de Daniel como o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Nabucodonosor, em sua grandeza recém-descoberta para Daniel, exaltou-o, conferindo-lhe um lugar de destaque na corte e o nomeou governador de toda a província da Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios. Por intercessão de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego também foram elevados a posições de autoridade sobre os negócios da província. No entanto, apesar de todo o reconhecimento e da exaltação do Deus Altíssimo, o coração de Nabucodonosor, embora impressionado, não estava completamente transformado. Seu orgulho, que era a espinha dorsal de sua identidade, permaneceu intacto, apenas adormecido. Com o tempo, a memória do sonho e da interpretação de Daniel começou a se diluir na mente do rei, substituída pela ostentação de seu próprio poder e glória. A estátua de diferentes materiais, que representava a sucessão de impérios e a transitoriedade do poder humano, foi distorcida em sua percepção. Nabucodonosor não queria ser apenas uma parte de uma sequência. Ele queria ser o todo, o império eterno, o ouro puro que nunca findaria. Assim, movido por uma egolatria crescente e um desejo inabalável de desafiar qualquer divindade que pudesse ofuscar seu brilho, ele ordenou a construção de uma estátua colossal. Não seria uma estátua de materiais diversos, mas inteiramente de ouro puro, um monumento à sua própria grandeza e ao poder inquestionável da Babilônia. A estátua, de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, foi erguida na planície de Dura, um espetáculo dourado sob o sol babilônico, refletindo a luz e o poder de seu Criador. Era uma imagem imponente, um desafio audacioso a qualquer outro poder, humano ou divino. E para selar essa declaração de supremacia, Nabucodonosor emitiu um novo decreto, ainda mais abrangente e terrível que o anterior. No dia da dedicação da estátua, ao som de trombetas, flautas, harpas, liras e todo tipo de instrumento musical, todos os povos, nações e línguas deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Quem quer que se recusasse a obedecer a essa ordem seria imediatamente lançado na fornalha ardente. A planície de Dura transformou-se em um vasto palco para essa demonstração de poder.
Multidões de dignitários, governadores, sátrapas e representantes de todas as províncias do império se reuniram. Ao som da orquestra real, uma onda de adoração varreu a multidão, e milhares se prostraram em um ato de submissão forçada. No entanto, em meio à vasta assembleia, 3 figuras permaneceram de pé, desafiando a ordem real e o medo da morte. Eram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Sua fé inabalável no Deus único e verdadeiro impedia-os de curvar-se a qualquer ídolo feito por mãos humanas. A notícia da desobediência desses 3 jovens hebreus rapidamente chegou aos ouvidos do rei. A fúria de Nabucodonosor, que havia sido temporariamente apaziguada pela sabedoria de Daniel, irrompeu com uma intensidade avassaladora. Como poderiam esses exilados ousar desafiar sua autoridade, sua própria imagem? Convocou-os imediatamente com o rosto contorcido pela raiva. Deu-lhes uma última chance, um ultimato: curvar-se ou enfrentar a fornalha. Que Deus vos poderá livrar das minhas mãos, bradou o rei, sua voz ecoando com a arrogância de quem se considera supremo. Os 3 jovens hebreus, com uma calma que parecia sobrenatural diante da iminente execução, responderam ao rei sem hesitação: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre este assunto. Se o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. E se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Suas palavras foram um golpe direto no orgulho do rei, uma afronta que não poderia ser tolerada. A fúria de Nabucodonosor atingiu seu ápice. Seu semblante mudou e a decisão foi tomada. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, tornando-a um inferno incandescente. Os soldados mais fortes do exército real foram instruídos a amarrar Sadraque, Mesaque e Abed-nego e lançá-los ao fogo. O calor era tão intenso que as chamas devoraram os próprios homens que os lançaram. Diante da fornalha, com o sacrifício iminente, os 3 jovens demonstravam uma fé que desafiava a própria morte, deixando o rei em choque diante de tamanha convicção. O rugido da fornalha, agora um forno infernal, reverberava na planície, e a fumaça espessa subia aos céus, carregando o cheiro de morte iminente. Nabucodonosor observava, com uma satisfação sombria, o desfecho de sua ordem. Ninguém desafiava o grande rei da Babilônia. Mas então, algo peculiar aconteceu. Um estranho brilho emanava do interior das chamas, mais forte do que o próprio fogo. O rei, com os olhos arregalados, aproximou-se da abertura da fornalha, sua expressão de triunfo lentamente se transformando em perplexidade. Depois, em terror. Não lançamos nós 3 homens amarrados no meio do fogo? Perguntou ele aos seus conselheiros, a voz embargada. Eles assentiram, confirmando o óbvio. Eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e nenhum dano há neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Exclamou Nabucodonosor, um calafrio percorrendo sua espinha. A cena era inacreditável. Sadraque, Mesaque e Abed-nego caminhavam ilesos entre as chamas, e ao lado deles, uma figura majestosa, divinamente resplandecente, que parecia protegê-los. Com um misto de admiração e pavor, Nabucodonosor correu para a boca da fornalha e bradou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Imediatamente os 3 jovens saíram do fogo diante dos olhos atônitos de todos os presentes. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas vestes não tinham cheiro de fumaça, e sequer um fio de cabelo havia sido queimado. O milagre era inegável, a prova visível do poder do Deus que eles serviam. Diante de tal manifestação divina, Nabucodonosor foi forçado a reconhecer, mais uma vez, a soberania do Deus dos hebreus. Ele proclamou:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, e entregaram os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a nenhum outro Deus, senão ao seu Deus. O rei emitiu um novo decreto, proibindo qualquer um de falar contra o Deus dos hebreus, sob pena de ser despedaçado e ter sua casa reduzida a um monturo. Apesar dessa conversão superficial e do reconhecimento público, o coração de Nabucodonosor não havia se submetido verdadeiramente. Ele reconheceu o poder de Deus, mas não a sua autoridade suprema sobre sua própria vida e reino. O orgulho, como uma erva daninha persistente, logo voltou a brotar em seu interior. Algum tempo depois, o rei teve um novo sonho, perturbador, mas dessa vez ele não o esqueceu. Consultou Daniel novamente, descrevendo uma árvore majestosa que crescia até o céu, com folhagem bela e frutos abundantes, servindo de abrigo para todas as criaturas. Mas uma voz do céu ordenou que a árvore fosse cortada, seus galhos podados, e que seu tronco fosse deixado com uma braçadeira de ferro e bronze entre a relva do campo, para que fosse molhado com o orvalho do céu e vivesse com os animais selvagens, até que se passassem 7 tempos. A interpretação de Daniel foi sombria e direta, um aviso terrível para o rei. A árvore era o próprio Nabucodonosor, e a profecia anunciava uma humilhação sem precedentes. Ele seria expulso do convívio humano, viveria entre os animais e comeria capim como um boi. Sua mente seria como a de uma besta, até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel suplicou ao rei que se arrependesse de seus pecados, praticasse a justiça e a misericórdia, para que talvez sua tranquilidade fosse prolongada. Contudo, o orgulho de Nabucodonosor era uma fortaleza impenetrável. Ele ignorou o aviso solene, as palavras de Daniel ecoando como um mero conselho, não uma profecia inevitável. O tempo passou, e o rei continuou em sua arrogância, vangloriando-se de seu poder e das maravilhas que havia construído. Ele caminhava pelos jardins suspensos, admirando a vastidão de sua cidade, a opulência de seu palácio, o esplendor de seu império. A contagem regressiva para sua humilhação havia começado, mas ele estava cego para ela. Em seu coração, ele ainda acreditava ser o invencível, o inigualável, o senhor de seu próprio destino. 1 ano se passou desde o sonho e o aviso de Daniel. Nabucodonosor estava no terraço de seu palácio, contemplando a grandiosidade da Babilônia, uma obra-prima de sua própria criação. Com um sorriso de satisfação e um brilho de soberba nos olhos, ele proferiu as palavras que selariam seu destino. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Mal as palavras saíram de sua boca, a profecia se cumpriu de forma abrupta e terrível. Uma voz do céu, trovejante e inconfundível, declarou: Ó rei Nabucodonosor, a ti se diz, já se foi de ti o reino. Naquele exato instante, enquanto as palavras de autoexaltação ainda ecoavam nos majestosos jardins da Babilônia, a maldição proferida no sonho e interpretada por Daniel desabou sobre Nabucodonosor. Uma força invisível e avassaladora o atingiu, não um golpe físico, mas uma invasão da própria mente. Um véu de escuridão que desceu sobre sua razão. Os olhos, antes cheios de orgulho e domínio, tornaram-se vazios, selvagens. O brilho da sanidade se apagou, substituído por uma loucura primal e incontrolável. Seus gritos, que antes comandavam exércitos, agora eram urros desarticulados, repletos de desespero e confusão. O rei, outrora o homem mais poderoso da terra, o construtor de impérios e maravilhas, foi tomado por um delírio que o fez esquecer sua própria identidade. Deixou para trás o luxo e o esplendor do palácio,
as vestes reais rasgadas em sua agitação, a coroa de ouro esquecida em algum canto, insignificante para a mente que já não a reconhecia. Ele correu para o campo aberto, guiado por um instinto animal, afastando-se da civilização que ele próprio havia erguido. Seu corpo, antes adornado com sedas e joias, agora estava exposto aos elementos, sem proteção contra o sol escaldante do dia e o frio cortante da noite. A transformação foi grotesca e completa. O monarca que se sentava em um trono de ouro passou a rastejar pela relva, suas mãos e joelhos sujos de terra e orvalho. Seus cabelos, longos e emaranhados, tornaram-se como penas de águia, endurecidos e sujos. Suas unhas, antes manicuradas por servos, cresceram e se assemelhavam a garras de aves selvagens. A alimentação, que antes consistia nos manjares mais finos, agora era o capim do campo, arrancado com os dentes como um boi pastando. Ele vivia entre as bestas do campo, compartilhando seu habitat, seus hábitos, sua selvageria. O abandono do trono foi um choque sísmico para a corte e para o povo da Babilônia. A notícia da loucura do rei se espalhou como um incêndio, causando espanto, descrença e, por fim, um temor silencioso. Como poderia o invencível Nabucodonosor, o grande conquistador, ter sido reduzido a tal estado? Os cortesãos, que antes tremulavam diante de seu poder, agora viam seu lugar vazio, um presságio de instabilidade. O caos ameaçava o império, mas a profecia se cumpria de forma tão cabal que a resistência parecia inútil. O rei não se reconhecia mais no espelho d'água de um riacho, nem era reconhecido por aqueles que o viram, se é que algum deles ousava se aproximar da figura selvagem e desgrenhada que perambulava pelos campos. A perda da identidade era a parte mais cruel da maldição, uma aniquilação do ego que ele tanto havia cultivado. Ele era um homem sem nome, sem reino, sem memória de seu passado glorioso, reduzido à mais básica das existências. Anos se arrastaram, marcados por esta degradação contínua. 7 tempos se passaram, um período de tempo que parecia uma eternidade para um homem que vivia como um animal. As estações mudavam, o sol nascia e se punha inúmeras vezes, e Nabucodonosor permanecia em seu estado de loucura, uma testemunha viva da soberania divina sobre a arrogância humana. O palácio, antes o centro de seu universo, era agora uma lembrança distante, um eco em sua mente perturbada, se é que alguma vez ele se lembrava. No entanto, mesmo na mais profunda miséria, em meio à sujeira e ao esquecimento do poder, houve momentos de uma lucidez fugaz. Breves lampejos de consciência perfuravam a névoa da loucura, questionando a sua existência, o porquê de seu sofrimento. Em uma dessas raras ocasiões, sob a luz da lua, enquanto os animais noturnos uivavam ao longe, Nabucodonosor ergueu os olhos para o céu estrelado. Não havia mais orgulho, nem soberba, apenas uma alma quebrada que começava a sentir o peso de sua condição. A imensidão do céu, a ordem silenciosa das estrelas, a pequenez de sua própria existência diante de algo maior. Naquele instante, em seu estado mais degradado, um lampejo de esperança, ou talvez um desespero que se transformaria em esperança, surgiu em seu coração, marcando o início da reversão. Naquele momento de profunda contemplação, algo se moveu dentro da mente de Nabucodonosor. Não foi um despertar abrupto, mas uma lenta e dolorosa subida das profundezas do delírio. Como se as nuvens densas que haviam obscurecido sua razão começassem a se dissipar, revelando a luz da verdade. Seus olhos, antes fixos no vazio, começaram a enxergar com clareza o mundo ao seu redor. Não mais como uma besta, mas como um homem. A relva sob suas mãos, o orvalho em seus cabelos, o cheiro da terra, tudo adquiria um novo e pungente significado. A memória, fragmentada e caótica, começou a se reorganizar,
peças de um quebra-cabeça que lentamente se encaixavam. Primeiro veio a lembrança de seu nome, Nabucodonosor. Depois, a imagem de um trono, de um palácio, de uma cidade, a Babilônia, sua Babilônia. E com ela, o choque avassalador de sua condição atual. A sujeira, a degradação, a solidão. Uma onda de vergonha e desespero o atingiu, mas, desta vez, não o levou de volta à loucura. Em vez disso, impulsionou-o a uma nova forma de reconhecimento. A soberania divina, que Daniel tanto havia pregado, tornava-se real, tangível, inegável. Era o Altíssimo quem havia permitido sua queda, e somente o Altíssimo poderia restaurá-lo. Com os olhos mareados, ergueu as mãos em súplica ao céu. Não havia palavras grandiosas, nem a retórica de um rei. Apenas um clamor sincero e humilde, um murmúrio de arrependimento brotando de uma alma quebrada. Ele reconheceu a grandeza de Deus, a sua supremacia sobre todos os reinos da terra e a sua capacidade de humilhar aqueles que andam com orgulho. Naquele campo aberto, sob o olhar silencioso das estrelas, Nabucodonosor entregou-se, aceitando a lição que lhe fora imposta com tão dura pedagogia. Seu coração, antes endurecido pela soberba, foi amolecido pela graça e pela humildade. Quando a razão foi plenamente restaurada, Nabucodonosor sentiu uma força renovada em seu corpo, antes fraco e desgrenhado. Levantou-se, cambaleante, mas com uma determinação inabalável. Seus pés, que antes vagueavam sem rumo, agora tinham um propósito: retornar ao palácio, ao seu lugar de direito, não para reinar com a antiga arrogância, mas para testemunhar a verdade que havia aprendido. A volta ao palácio foi um espetáculo de surpresa e choque. Os cortesãos, que haviam se acostumado com a ausência do monarca e com a instabilidade velada, viram uma figura que era e não era o rei. Seus cabelos ainda eram como penas de águia, suas unhas como garras, mas em seus olhos havia uma luz, uma sanidade que ninguém esperava. Murmúrios de espanto percorreram os corredores. Alguns se afastavam com medo, outros com descrença. Mas, à medida que ele se aproximava do trono vazio, uma aura de autoridade, diferente da anterior, emanava dele. Não era a autoridade do poder bruto, mas a do sofrimento redimido e do conhecimento adquirido. A recuperação do trono não foi um ato de força, mas de reconhecimento. Aqueles que o haviam abandonado, ou que o consideravam perdido, perceberam a transformação. Não era mais o Nabucodonosor tirano e orgulhoso, mas um homem mudado, com um novo coração e um propósito divino. Sua voz, ao falar, não carregava a arrogância do passado, mas a sabedoria da experiência e a humildade de quem havia sido quebrado e refeito. Ele havia compreendido que o verdadeiro poder não reside na força de um homem, mas na submissão à vontade do Altíssimo. A transformação interior de Nabucodonosor não era apenas mental, mas espiritual. Ele havia passado por um batismo de fogo e lama, emergindo como um governante que compreendia a fragilidade humana e a omnipotência divina. Agora, com a razão restaurada e o coração humilde, Nabucodonosor tinha algo crucial a dizer ao mundo que antes ele subjugava, uma mensagem que mudaria para sempre a percepção de seu império e de seu próprio legado. Seu testemunho seria um eco da soberania de Deus, ressoando por todas as nações, um édito que não falaria de seu poder, mas do poder daquele que o havia humilhado e restaurado. Com a razão restaurada e o coração humilde, Nabucodonosor sentiu um imperativo, uma necessidade premente de compartilhar a verdade que o havia transformado. Não era mais o mesmo rei, e seu reinado não poderia continuar como antes. A Babilônia, que ele havia erguido com tanto orgulho, precisava agora conhecer uma nova forma de poder, uma que transcendia os muros e as conquistas humanas. Assim,
em um ato de profunda humildade e fé, o rei da Babilônia convocou todos os seus cortesãos, os magos e sábios, que outrora falharam em decifrar seus sonhos, os oficiais de seu vasto império e os representantes de todas as nações subjugadas. Diante de uma assembleia atônita, no grande salão do palácio, Nabucodonosor não se apresentou com a pompa e a arrogância de outrora. Seus olhos, antes cheios de fogo e soberba, agora refletiam uma serenidade e uma profundidade que ninguém jamais vira. Sua voz, que antes trovoava ordens e decretos implacáveis, agora ressoava com uma autoridade diferente, carregada de uma verdade dolorosamente aprendida. Ele começou não com exaltações de seu próprio poder, mas com um testemunho de sua própria queda e redenção. O novo decreto real não falava de conquistas militares, nem de edifícios grandiosos. Falava da grandeza do Deus Altíssimo. Nabucodonosor narrou sua própria história, sem poupar detalhes de seu orgulho desmedido, de seu sonho profético, da interpretação de Daniel, de sua recusa em aceitar a soberania divina e, finalmente, de sua humilhação e loucura. Ele descreveu a vida entre os animais, a degradação de sua forma humana, a perda de sua sanidade, e como, no fundo do poço, seus olhos foram erguidos aos céus e sua razão lhe foi restaurada. A mensagem de humildade ecoou pelos salões do palácio, e dali se espalhou por toda a Babilônia e pelas nações. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, proclamou ele, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Era um testemunho poderoso, vindo do homem mais poderoso da terra, e que agora reconhecia uma autoridade infinitamente superior à sua. O rei que antes se via como um deus, agora se prostrava diante do verdadeiro Deus. A exaltação de Deus pelo próprio Nabucodonosor foi um evento sem precedentes. O reconhecimento público da soberania divina sobre todos os reinos e poderes terrenos desafiou as crenças e as divindades de um mundo politeísta. Os deuses da Babilônia, os ídolos de ouro e prata, foram eclipsados pela magnitude do testemunho do rei. Daniel e os hebreus, que haviam permanecido fiéis em meio à opressão, viram sua fé vindicada de forma espetacular. Não apenas foram honrados novamente, mas sua crença no Deus único e verdadeiro era agora a crença proclamada pelo próprio imperador. O impacto dessa mensagem foi avassalador. Por toda a Babilônia, nos mercados, nas casas, nos templos, a história do rei que se tornou animal e foi restaurado pelo Deus dos hebreus era contada e recontada. As nações subjugadas, que antes temiam o poder militar de Nabucodonosor, agora ouviam falar de um poder muito maior, capaz de humilhar reis e reinos. A fé em outras divindades foi abalada, e muitos começaram a questionar seus próprios panteões, voltando seus olhos para o Deus que o rei da Babilônia agora adorava. Sob a nova perspectiva de Nabucodonosor, o império experimentou um período de paz e prosperidade. Não era mais um império construído unicamente sobre a força bruta e a dominação, mas um que agora reconhecia a justiça divina. O legado de um rei transformado não era apenas o de um construtor de cidades ou um conquistador de exércitos, mas o de um homem que havia encontrado a humildade e a verdadeira sabedoria. Ele governava com uma compaixão e uma equidade que antes lhe eram estranhas, pois havia experimentado a fragilidade e a dependência. A Babilônia, antes o símbolo máximo do orgulho humano, tornava-se, paradoxalmente, um testemunho da soberania divina. O Édito de Nabucodonosor não era uma mera declaração, mas uma mudança radical na estrutura de poder e na cosmovisão do império. No entanto, mesmo com essa redenção alcançada, a pergunta pairava no ar. O que o futuro, incerto e sempre em movimento,
Reservava para o império que agora se curvava a um Deus desconhecido para muitos, e para o próprio Nabucodonosor, um rei que havia sido quebrado e refeito. A história de sua vida, uma epopeia de poder, loucura e redenção, ainda tinha capítulos a serem escritos. Os anos finais do reinado de Nabucodonosor foram marcados por uma transformação profunda e duradoura. O homem que outrora se via como a encarnação do poder e da glória, agora governava com uma sabedoria temperada pela humildade e um temor genuíno ao Deus Altíssimo. Não era um temor paralisante, mas um respeito reverente que permeava cada decisão, cada decreto, cada interação com seus súditos e com as nações vizinhas. A Babilônia, sob sua liderança renovada, continuou a ser uma potência inquestionável, mas seu alicerce não era mais a arrogância humana, e sim a consciência da soberania divina. A influência de Daniel, o jovem hebreu exilado que se tornou seu conselheiro mais fiel, nunca foi tão evidente. Daniel permaneceu ao lado do rei, não apenas como intérprete de sonhos ou administrador astuto, mas como uma bússola moral e espiritual. Suas palavras eram ouvidas com atenção e respeito, e sua fé inabalável servia de constante lembrete da verdade que Nabucodonosor havia aprendido da maneira mais difícil. A convivência entre o rei transformado e seu sábio conselheiro hebreu solidificou a nova direção do império, promovendo uma governança mais justa e equitativa que beneficiava a todos, independentemente de sua origem ou crença. A Babilônia, embora ainda imponente em sua arquitetura e poderio militar, passou a ser vista também como um centro de uma nova compreensão espiritual. Os jardins suspensos, as grandiosas muralhas e os templos dedicados a Marduk ainda existiam, mas a narrativa que agora ecoava por seus salões era a da submissão a um Deus que transcende todas as divindades criadas pelo homem. O império não se desfez como muitos poderiam ter previsto após a humilhação do rei, mas se fortaleceu com uma liderança que havia encontrado a verdadeira fonte de poder. A morte de Nabucodonosor, quando finalmente chegou, foi a de um homem que havia completado sua jornada. Não foi a morte de um tirano temido, mas a de um governante respeitado, cuja vida se tornou um testemunho vivo. Ele partiu deste mundo, deixando um legado que ia muito além das conquistas territoriais ou das construções monumentais. Seu nome seria lembrado não apenas como o grande rei da Babilônia que subjugou nações, mas como o homem que foi humilhado por sua soberba e restaurado pela graça divina, tornando-se um exemplo eterno da capacidade de redenção. O impacto duradouro de sua história ressoou através dos séculos, transformando-se em uma lição atemporal sobre orgulho, poder e fé. A narrativa de Nabucodonosor, de sua ascensão meteórica, sua queda dramática e sua gloriosa redenção, transcendeu as fronteiras da Babilônia e as culturas de seu tempo. Ela se tornou um farol, iluminando o caminho para aqueles que, tomados pela arrogância, esquecem que há uma força maior que governa o universo. Os temas de traição, redenção e superação, tão vividamente entrelaçados na vida de Nabucodonosor, ecoam até hoje. A figura do rei que se tornou uma besta e depois recuperou a razão para louvar o Deus Altíssimo é um arquétipo poderoso. Sua história serve como um espelho para a humanidade, refletindo a fragilidade do poder terreno e a magnificência da soberania divina. É um lembrete constante de que a maior das grandezas não reside em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo e em reconhecer a autoridade que está acima de toda a criação. O desfecho de sua vida e reinado culmina na mensagem final de que a verdadeira grandeza reside na submissão ao Altíssimo. Nabucodonosor, o outrora invencível leão da Babilônia, aprendeu que o verdadeiro trono não é feito de ouro e pedras preciosas, mas de humildade e adoração. Sua história, gravada nas páginas do tempo, permanece como um testamento irrefutável de que,
Não importa quão alto um homem se eleve em seu próprio orgulho, há um Deus no céu que pode humilhar os soberbos e exaltar os humildes, cujo reino é um reino eterno e cujo domínio dura de geração em geração. E assim, o filme que chocou o mundo se encerra, não com a glória de um império, mas com a glória de um Deus que transformou um rei.